Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/eaudiolivro. Capítulo 33. A linha brilhante. Alveric continuou vagando, sem aquele pequeno grupo de três, sem nenhuma esperança a guiá-lo. Pois Neil e Zend, que ultimamente eram conduzidos pela esperança da própria busca fantástica, não mais ansiavam por Elfland, mas eram guiados pelo plano de impedir Alveric de ir até lá. Eles se moviam mais devagar do que pessoas sãs, mas se agarravam a cada passo com um fervor muito além da sanidade. E Zend, que vagara por tantos anos com a esperança de Elfland diante de si, olhou para o reino, agora que via sua fronteira, como um dos rivais da lua. Neil, que tinha sofrido tanto com a busca de Alveric, viu naquele reino mágico algo mais fabuloso do que existia em todos os seus sonhos. E agora, quando Alveric tentava convencer aquelas mentes rápidas e ferozes com bajulações pífias, não recebia mais respostas dizendo além da breve declaração "não é a vontade da lua", enquanto Neil apenas reiterava "não tenho sonhos suficientes". Eles estavam vagando de volta, passando por fazendas que os conheceram anos antes. Com a velha tenda cinza ainda mais esfarrapada, apareceram no crepúsculo, acrescentando uma sombra ao entardecer nos campos em que eles e a tenda tinham se tornado uma lenda. E Alveric sempre era vigiado por um olhar alucinado, para que não escapasse do acampamento, fosse para Elfland e estivesse onde os sonhos eram mais estranhos que os de Neil e sob um poder mais mágico que a lua. Muitas vezes ele tentou fugir, rastejando silenciosamente de seu lugar na calada da noite. Tentou primeiro em certa noite de luar, esperando acordado até o mundo inteiro parecer adormecido. Ele sabia que a fronteira não estava muito distante quando se arrastou da tenda para o brilho e as sombras negras e passou por Neil dormindo pesado. Ele seguiu um pouco e encontrou Zend sentado em uma pedra, contemplando a face da lua. O rosto de Zend se virou e, recém-inspirado pela lua, ele gritou e saltou em cima de Alveric. Eles tinham tirado a espada dele. E Neil acordou e veio na direção deles com uma fúria imensa, unido a Zend pela inveja, pois cada um deles sabia muito bem que as maravilhas de Elfland eram maiores do que qualquer ilusão que suas mentes jamais conheceriam. E mais uma vez ele tentou, em uma noite sem o brilho da lua. Mas, naquela noite, Neil estava sentado do lado de fora do acampamento, saboreando de um jeito estranho e sombrio uma certa camaradagem que havia entre seus delírios e a escuridão interestelar. E ali, no meio da noite, viu Alveric se afastando em direção à terra cujas maravilhas transcendiam de longe todos os pobres sonhos de Neil. E toda a fúria que o menor pode sentir pelo maior despertou ao mesmo tempo em sua mente, e, esgueirando-se atrás dele, sem nenhuma ajuda de Zend, ele golpeou Alveric e deixou-o desacordado no chão. E Alveric não planejou mais nenhuma fuga depois disso, porque os pensamentos agitados da loucura se antecipavam a ele. E assim seguiram, vigias e vigiado, sobre os campos dos homens. E Alveric procurou a ajuda do povo das fazendas, mas a astúcia de Neil conhecia muito bem os truques da sanidade. Então, quando o povo seguiu correndo sobre os campos até aquela estranha tenda cinza de onde ouviram os gritos de Alveric, encontraram Neil e Zend em uma calma que tinham praticado muito, enquanto Alveric contava sobre sua frustrada busca por Elfland. Ora, para muitos homens, todas as buscas são consideradas loucas, como a astúcia de Neil sabia. Alveric não encontrou nenhuma ajuda ali. Quando voltaram pelo caminho pelo qual marcharam durante anos, Neil liderou o grupo de três, andando à frente de Alveric e Zend com o rosto magro erguido, deixado mais esbelto pelos pontos longos e finos em que havia parado a barba e o bigode, e carregando a espada de Alveric, que se projetava muito atrás dele com o punho alto na frente. E ele andava e empinava a cabeça com um certo ar que revelava aos raros viajantes que o viam que essa figura esparsa e esfarrapada se considerava o líder de um bando maior do que era visível. De fato, se alguém tivesse acabado de vê-lo no fim da tarde com o crepúsculo e a bruma das terras pantanosas logo atrás de si, poderia acreditar que no crepúsculo e na bruma havia um exército que seguia esse homem confiante, esgotado e feliz. Se o exército estivesse lá, Neil estaria são. Se o mundo tivesse aceitado que havia um exército ali, mesmo que apenas Alveric e Zend seguissem seus curiosos passos, continuaria são. Mas a ilusão solitária que não tinha nenhum fato do qual se alimentar, sequer a ilusão de qualquer outro que lhe fizesse companhia, era louca por causa de sua solidão. Zend vigiava Alveric o tempo todo enquanto marchavam atrás de Neil, pois a inveja mútua das maravilhas de Elfland unia Neil e Zend para funcionarem como um único impulso selvagem. E agora, certa manhã, Neil se esticou até a maior altura possível de seus centímetros magros e estendeu o braço direito no alto e dirigiu-se ao seu exército,
estamos chegando perto de mais uma vez, disse ele. E traremos novas ilusões no lugar de coisas gastas e obsoletas. E seus costumes serão, a partir de agora, os costumes da lua. Bem, Neil não se importava nada com a lua, mas tinha uma grande astúcia e sabia que Zend ajudaria em seu novo plano contra por amor à lua. E Zend aplaudiu até que os ecos voltassem de uma colina solitária, e Neil sorriu para eles como um líder confiante no seu bando. E Alveric se voltou contra eles naquele momento e lutou contra Neil e Zend pela última vez, e descobriu que a idade, a perambulação ou a perda de esperança o tinham deixado incapaz de lutar contra a força maníaca desses dois. E depois disso seguiu com eles de um jeito mais humilde, com resignação, não se importando mais com o que lhe acontecia, vivendo apenas da lembrança e dos dias que tinham se passado. E, nas noites de novembro, naquele campo sombrio ele viu, no frio, olhando para trás ao longo dos anos, as manhãs da primavera brilharem outra vez nas torres de À luz daquelas manhãs, ele viu Orion mais uma vez, brincando de novo com brinquedos antigos que a bruxa tinha criado com um feitiço. Viu Lyrazel se movimentar mais uma vez pelos jardins graciosos. No entanto, nenhuma luz que a memória é capaz de acender era forte o suficiente para iluminar bem o acampamento naquelas noites sombrias, quando a umidade subia do chão e o frio se elevava do ar, e Neil e Zend, conforme a escuridão se aproximava, começaram a tecer esquemas em vozes baixas e ansiosas inspiradas por impulsos que se fortaleceram ao entardecer em meio a terras ermas. Só quando o dia triste se esgotou totalmente e Alveric dormiu ao lado dos farrapos oscilantes que escapavam da tenda durante a noite, só então a memória, desimpedida pelas mudanças agitadas do dia, conseguiu trazer de volta para ele, brilhante, feliz e primaveril. De modo que, enquanto seu corpo permanecia parado em campos distantes, no escuro e no inverno, tudo que era mais ativo e vivo nele tinha voltado aos descampados em ao longo dos anos, na primavera, com Lyrazel e Orion. A que distância estava fisicamente, em quilômetros, de sua casa, pela qual seus pensamentos felizes toda noite abandonavam seu corpo cansado, Alveric não sabia. Fazia muitos anos que a tenda dele se erguera certa noite, uma forma cinzenta naquela paisagem em que agora agitava seus farrapos. Mas Neil sabia que ultimamente eles tinham se aproximado de pois seus sonhos com o vilarejo vinham a ele logo depois que dormia, e costumavam vir mais no meio da noite, do outro lado da meia-noite e até perto da manhã. E, a partir disso, argumentou que eles costumavam ter que ir muito mais longe, mas agora faltava só um pouquinho. Quando contou isso em segredo uma noite a Zend, ele ouviu com seriedade, mas não deu opinião, dizendo apenas a lua sabe. No entanto, ele seguiu Neil, que conduzia essa caravana curiosa sempre na direção em que seus sonhos sobre o vale de apontavam primeiro. E essa estranha liderança os aproximou de como costuma acontecer quando os homens seguem líderes que são loucos, cegos ou enganados. Eles alcançam um porto ou outro, embora passem os anos com pouca presciência. Se fosse de outra forma, o que seria de nós? E um dia as partes superiores das torres de olharam para eles na distância azul, brilhando na luz do sol matinal acima de uma curva das encostas. E Neil virou-se para eles imediatamente e os liderou, pois a linha de sua marcha errante não tinha apontado diretamente para e marchou como um conquistador que vê os portões da uma nova cidade. Quais eram seus planos? Alveric não sabia, mas mantinha sua apatia. E Zend não sabia, pois Neil simplesmente dissera que seus planos deveriam ser secretos. Nem Neil sabia, pois suas ilusões emanavam de seu cérebro e fugiam. Que ilusões criaram quais planos em um estado de espírito que era de ontem? Como ele poderia saber hoje? Assim, conforme seguiam, logo chegaram um pastor, de pé entre suas ovelhas pastando e apoiando-se em seu cajado, que observava e parecia não ter nenhuma outra preocupação além de observar todas as coisas que passavam ou, quando nada passava, contemplar e contemplar as colinas até que todas as suas lembranças fossem moldadas a partir das enormes curvas de grama. Ele estava de pé, um homem barbudo, e os observou sem dizer uma palavra enquanto passavam. E uma das lembranças loucas de Neil o reconheceu de repente, e Neil chamou pelo nome e o pastor respondeu. E quem seria além de Van? E eles começaram a conversar, e Neil falou baixinho, como sempre fazia com pessoas sãs, imitando com inteligência os costumes e os truques da sanidade, para que Alveric não pedisse ajuda contra ele. Mas Alveric não procurou ajuda. Em silêncio, permaneceu ali e ouviu os outros conversando, mas seus pensamentos estavam distantes no passado e suas vozes eram apenas sons para ele. Ivan perguntou se tinham encontrado o Elflan. Mas falava como quem pergunta a uma criança se o seu barco de brinquedo chegou às Ilhas Felizes. Durante muitos anos, ele cuidara de ovelhas e conhecera suas necessidades, seus preços e a necessidade que os homens têm delas. E essas coisas tinham surgido imperceptivelmente em sua imaginação e eram um muro através do qual ele não via mais nada. Quando jovem, sim,
Ele tinha procurado Elflan, mas agora estava mais velho, essas coisas eram para os jovens. Mas nós vimos a fronteira, disse Zend, a fronteira do crepúsculo. Uma bruma, respondeu Van, do entardecer. Eu pisei, disse Zend, nos limites de Elflan. Mas Van sorriu e balançou a cabeça barbada enquanto se inclinava sobre o cajado comprido, e cada onda em sua barba quando ele a balançava lentamente negava as histórias de Zend sobre a fronteira, e seus lábios sorriam, e seus olhos tolerantes eram graves pela sabedoria dos campos que conhecemos. Não, não era Elflan, disse ele. E Neil concordou com Van, pois observava seu estado de espírito, estudando os modos estranhos da sanidade. E eles falavam de Elflan com leviandade, como se fala de um sonho que surgiu ao amanhecer e foi embora antes de acordar. E Alverico ouvia com desespero, pois Lyrazel morava não apenas além da fronteira, mas também, como ele via agora, além da crença humana. De modo que, de repente, ela pareceu mais distante do que nunca, e ele ainda mais solitário. Eu procurei uma vez, disse Van, mas não existe Elflan. Não, disse Neil, e apenas ponderou. Não, respondeu Van, sacudiu a cabeça e ergueu os olhos para as ovelhas. E logo além das ovelhas, vindo na direção deles, ele viu uma linha brilhante. Seus olhos permaneceram fixos por tanto tempo naquela linha brilhante que vinha das encostas do leste que os outros se viraram e olharam. Também viram uma linha cintilante de prata, ou um pouco azul como aço, tremeluzindo e mudando com o reflexo de estranhas cores que passavam. E antes disso, muito fraco como uma brisa ameaçadora soprando antes de uma tempestade, veio o som suave de canções muito antigas. Ela atingiu, enquanto todos olhavam, uma das ovelhas mais distantes de Van, e instantaneamente seu pelo era do puro ouro mencionado em romances antigos, e a linha brilhante veio e as ovelhas desapareceram completamente. Eles agora viram que era mais ou menos da altura da bruma de um pequeno riacho, e Van continuou olhando, sem se mexer nem pensar. Mas Neil virou-se logo e chamou Zend, agarrou Alveric pelo braço e se apressou em direção a Er. A linha brilhante, que parecia tropeçar e cambalear em todas as irregularidades dos campos acidentados, não corria tão rápido quanto eles. No entanto, ela não parava quando eles descansavam, não se cansava quando eles se esgotavam, mas vinha sobre todas as colinas e sebes da terra. Nem o pôr do sol mudava a aparência ou controlava o ritmo dela. Capítulo 34. A última grande runa. Conforme Alveric voltava apressado, liderado por dois loucos, as terras das quais tinha sido Lorde havia tanto tempo, as trompas de Elflan soaram em Er o dia todo. E, embora apenas Orion as tivesse ouvido, elas empolgaram o ar, inundando-o profundamente com sua curiosa música dourada e enchendo o dia com uma maravilha que os outros sentiram, de modo que muitas jovens se inclinaram na janela para ver o que estava encantando a manhã. Mas, à medida que o dia passava, o encanto da música inaudível diminuiu, dando lugar a um sentimento que pesava em todas as mentes de Er e parecia prenunciar a iminência de uma região desconhecida de deslumbramento. Durante toda a vida, Orion tinha ouvido essas trompas soarem ao entardecer, exceto nos dias em que adoecera. Se ouvia trompas ao entardecer, sabia que estava tudo bem com ele. Mas agora elas tinham soprado de manhã e o dia inteiro, como uma fanfarra diante de uma marcha, e Orion olhou pela janela e não viu nada, e as trompas continuaram soando, proclamando ele não sabia o que. De longe elas chamavam seus pensamentos para longe das coisas da terra, que são de interesse dos homens, longe de tudo que lança sombras. Ele não falou com ninguém naquele dia, mas foi para perto dos trolls e das coisas élficas que os tinham seguido pela fronteira. E todos os homens que o viram perceberam uma expressão em seus olhos, mostrando que seus pensamentos estavam longe, em reinos que eles temiam. E seus pensamentos de fato estavam distantes dali, mais uma vez com a mãe. E os dela estavam com ele, esbanjando uma ternura que os anos lhe negaram em sua rápida passagem pelos nossos campos, que ela nunca entendeu. E de alguma forma ele sabia que ela estava mais próxima. E em toda aquela manhã estranha os fogos fatos estavam inquietos e os trolls saltavam loucamente nos pombais, pois as trompas de Elflan tingiam todo o ar com magia e agitavam seu sangue, embora eles não conseguissem ouvi-las. Mas, no fim da tarde, sentiram a iminência de grandes mudanças, e tudo ficou silencioso e melancólico. E alguma coisa lhes provocou anseios pelo seu lar mágico distante, como se uma brisa tivesse soprado de repente em seus rostos diretamente dos lagos montanhosos de Elflan, e eles correram pela rua procurando alguma coisa mágica para aliviar a solidão entre as coisas mundanas. Mas não encontraram nada parecido com os lírios enfeitiçados que cresciam em sua glória acima dos lagos élficos montanhosos.
E o povo do vilarejo os percebeu em todos os lugares e ansiou pelos saudáveis dias terrenos que existiam antes da vinda da magia para Er. E alguns deles correram para a casa do Frei e se refugiaram com ele, entre seus objetos sagrados, contra todas as formas não santificadas que havia nas ruas e toda magia que formigava e pairava no ar. E ele os protegeu com suas maldições que afastavam a luz e os fogos fatos quase inconsequentes, e até, a uma curta distância, impressionavam os trolls, mas eles corriam e saltitavam apenas um pouco para longe. E, enquanto o pequeno grupo se aglomerava em torno do Frei, buscando consolo dele contra o que estava acontecendo, com o qual o ar ficava mais tenso e mais sombrio com o passar do dia, outros foram até Naro e os ocupados anciãos de Er para dizer: vejam o que seus planos fizeram. Vejam o que vocês trouxeram para o vilarejo. E nenhum dos anciãos respondeu de imediato, mas disse que eles deveriam se aconselhar uns com os outros, pois confiavam muito nas palavras ditas no parlamento. E, com essa intenção, eles se reuniram mais uma vez na forja de Naro. Já estava anoitecendo agora, mas o sol ainda não tinha se posto nem Naro tinha saído do trabalho, mas seu fogo começava a reluzir com uma cor mais profunda entre as sombras que tinham entrado em sua forja. E os anciãos entraram lá andando devagar, com rostos graves, em parte por causa do mistério de que precisavam para encobrir sua loucura da visão dos aldeões, em parte porque a magia agora pairava tão densa no ar que eles temiam a iminência de mau agouro. Sentaram-se no parlamento naquela sala interna, enquanto o sol baixava e as trompas élficas, se eles as ouvissem, sopravam claras e triunfantes. E lá ficaram em silêncio, pois o que poderiam dizer? Tinham desejado a magia, e ela havia chegado. Os trolls estavam em todas as ruas, duendes tinham entrado nas casas, e agora as noites estavam loucas com os fogos fatos, e todo o ar pesava com a magia desconhecida. O que poderiam dizer? E, depois de um tempo, Naro disse que deveriam traçar um novo plano, pois tinham sido pessoas comuns tementes ao sino, mas agora havia coisas mágicas por toda parte em Er, e ainda mais vinham de Elfland todas as noites para se juntar a elas, e o que seria dos velhos costumes a menos que traçassem um plano? E as palavras de Naro encorajaram a todos, embora sentissem a ameaça nefasta das trompas que não podiam ouvir. Mas falar de um plano os encorajou, pois consideravam que podiam fazer planos contra a magia. E um por um eles se levantaram para falar de um plano. Mas, ao pôr do sol, a conversa cessou. E o medo que sentiam de algo iminente cresceu agora até um certo conhecimento. Ot e Trell souberam primeiro, pois tinham crescido familiarizados com o mistério da floresta. Todos sabiam que algo estava por vir. Ninguém sabia o que. E todos ficaram em silêncio, ponderando na escuridão. Lurulu viu primeiro. Ele sonhara o dia inteiro com os lagos montanhosos verdes de algas de Elfland, estando cada vez mais cansado da terra, tinha ido sozinho ao topo de uma torre que se erguia do castelo de Er, se empoleirado em uma meia e olhado melancolicamente para casa. E, olhando por sobre os campos que conhecemos, viu a linha brilhante descendo sobre Er. E dali ele ouviu um som fraco, que ondulava nas gretas, o murmúrio de muitas canções antigas, pois vinha com todo tipo de lembranças, canções antigas e vozes perdidas, devolvendo aos nossos campos antigos o que o tempo tinha tirado da terra. Ela vinha em sua direção, clara como a estrela vespertina, e cintilando com cores repentinas, algumas comuns na terra e outras desconhecidas do nosso arco-íris, de modo que Lurulu soube de imediato que vinha da fronteira de Elfland. E toda sua imprudência retornou quando ele viu sua casa fabulosa, e teve acessos de risos estridentes de seu alto poleiro, que ecoaram nos telhados abaixo como a tagarelice de pássaros construtores. E os pequenos trolls com saudades de casa nos pombais foram animados pelo som de sua alegria, embora não soubessem de onde vinha. E Orion agora ouvia as trompas tocarem tão alto e tão perto, e havia tanto triunfo no seu sopro, e pompa e também um toque tão melancólico que ele percebeu porque elas tocavam. Descobriu que proclamavam a aproximação de uma princesa de linhagem élfica, soube que sua mãe tinha voltado para ele. No alto de sua colina, Ziru-Onderel percebeu isso, sendo advertida pela magia, e, olhando para baixo ao entardecer, viu aquela linha estrelada de crepúsculos misturados de antigas noites de verão perdidas varrendo os campos em direção a Er. Ela quase estranhou ao ver aquela coisa cintilante fluindo sobre os pastos terrenos, embora sua sabedoria lhe dissesse que isso ia acontecer. E, de um lado, viu os campos que conhecemos, cheios de coisas familiares, e do outro, olhando para baixo de onde estava, ela viu, por trás da fronteira colorida, a folhagem élfica verde escura e as flores mágicas de Elfland, e outras coisas que nem o delírio nem a inspiração veem na terra, e as fabulosas criaturas de Elfland avançando, e, atravessando os nossos campos e trazendo Elfland consigo, o crepúsculo fluindo de suas duas mãos, que ela estendia um pouco além de si,
vinha sua própria senhora, a princesa Lyrazel, voltando para casa. E, com essa visão e com toda a estranheza que vinha para os nossos campos, ou por causa das memórias antigas que chegavam com o crepúsculo ou das músicas antigas que cantavam ali, uma estranha alegria veio tremendo sobre Ziruonderel e, se as bruxas choram, ela chorou. E agora, pelas janelas superiores das casas, o povo começou a ver aquela linha cintilante que não era um crepúsculo terreno. Eles a viram reluzir com seu brilho estrelado e depois flutuar na direção deles. Lentamente, parecia que ondulava com dificuldade sobre a massa acidentada da terra, embora no momento se movesse sobre as terras legítimas do rei dos elfos, que tinham ultrapassado a velocidade do cometa. E eles mal tinham se admirado com sua estranheza quando se encontraram entre as coisas mais familiares, pois as lembranças antigas que flutuavam à sua frente, como um vento antes do trovão, de repente atingiram como uma rajada de vento os corações e as casas, e pasmem. Eles estavam vivendo mais uma vez entre coisas havia muito passadas e perdidas. E, quando aquela linha de luz nada terrena se aproximou, diante dela farfalhou um som de chuva nas folhas, suspiros antigos, sussurrados mais uma vez, murmúrios de antigos amantes repetidos. E ali caiu sobre esse povo, quando todos se inclinaram em silêncio nas janelas, um estado de espírito que olhava para trás, gentil e melancólico, ao longo do tempo. Um estado de espírito que poderia espreitar por enormes labaças em jardins antigos, quando todos que cuidavam de suas rosas ou amavam os caramanchões tinham partido. Aquela linha de luz das estrelas e amores passados ainda não tinha atingido os muros de Er nem espumado nas casas, mas agora estava tão perto que já tinha escapado dos cuidados diários que mantinham o povo no presente, e eles sentiram o bálsamo de dias passados e as bênçãos de mãos enrugadas havia muito. Os anciãos correram até as crianças que pulavam com uma corda na rua, para trazê-las para casa, sem dizer o motivo, com medo de assustar as filhas. E o alarme nos rostos das mães por um instante assustou as crianças. Depois, algumas delas olharam para o leste e viram aquela linha brilhante. É Elflan chegando, disseram elas e continuaram pulando. E os sabujos souberam, embora eu não possa dizer o que sabiam, mas alguma influência chegou a eles de Elflan, como a que vem da lua cheia, e eles latiram como latem nas noites claras, quando os campos são inundados pelo luar. E os cães nas ruas que sempre vigiavam a chegada de qualquer coisa estranha sabiam que havia uma estranheza muito grande perto deles e proclamaram isso para todo o vale. O velho correeiro em sua cabana do outro lado dos campos, olhando pela janela para ver se seu poço estava congelado, viu uma manhã de maio de 50 anos antes e sua esposa catando lilazes, pois Elflan havia derrotado o tempo e o levado para longe de seu jardim. E agora as gralhas deixaram as torres de Er e voaram para o oeste, e o latido dos sabujos encheu todo o ar, e os latidos de cães menores. Em um piscar de olhos, tudo isso cessou, e um grande silêncio caiu sobre o vilarejo, como se a neve tivesse caído de repente com centímetros de profundidade. E através do silêncio veio suavemente uma estranha música antiga, e ninguém falou nada. Então, de onde Ziruonderel estava sentada à sua porta com o queixo na mão, contemplando, ela viu a linha brilhante tocar nas casas e parar, passando por elas de ambos os lados, mas contida pelas casas, como se tivesse encontrado algo forte demais para sua magia. No entanto, por um instante, as casas refrearam aquela maré maravilhosa, pois ela irrompeu com uma explosão de espuma sobrenatural, como um meteoro de metal desconhecido queimando no céu, e seguiu adiante e as casas ficaram todas fantásticas, esquisitas e encantadas, como casas de tempos remotos lembradas pelo despertar repentino de uma memória herdada. E assim ela viu o garoto que criará avançar para o crepúsculo, atraído por um poder maior do que aquilo que movia Elflan, viu o garoto e a mãe se encontrarem outra vez sob toda aquela luz que inundava o vale com esplendor. E Alveric estava com ela, ele e ela juntos, um pouco separados das coisas fabulosas presentes, que a escoltaram desde os vales das montanhas élficas. E de Alveric tinham desaparecido aquele fardo pesado de anos e toda a tristeza errante. Ele também estava de volta aos dias do passado, com canções antigas e vozes perdidas. E Ziruonderel não conseguiu ver as lágrimas da princesa quando encontrou Orion de novo depois de toda aquela separação de espaço e tempo, pois, embora os dois brilhassem como estrelas, ela estava de pé na fronteira com todo aquele brilho de luz das estrelas cintilando sobre ela como a face larga de um planeta. Mas, embora a bruxa não tenha visto, seus ouvidos velhos escutaram claramente os sons das canções retornando mais uma vez aos nossos campos, saindo dos vales de Elflan onde estavam havia tanto tempo, e eram todas as músicas antigas perdidas dos quartos de bebês da terra. Elas agora cantavam sobre o reencontro de Lyrazel e Orion. E Nil e Zen finalmente se libertaram de suas ferozes ilusões,
pois seus pensamentos selvagens foram descansar na calma de Elfland e dormiram como os falcões dormem em suas árvores quando a noite tranquiliza o mundo. Ziru-Onderel os viu juntos, perto de onde ficava a borda dos despenhadeiros, um pouco distantes de Alveric. E lá estava Van entre suas ovelhas douradas, que mastigavam os estranhos sucos doces de flores maravilhosas. Com todas essas maravilhas, Lyrazel veio buscar o filho e trouxe consigo Elfland, que nunca se movera pela largura de uma campânula sobre a fronteira terrena. E onde eles se encontraram havia um antigo jardim de rosas sob as torres de Er, onde ela costumava caminhar, e ninguém mais cuidara do jardim desde então. Grandes ervas daninhas agora cresciam nas trilhas, e até elas estavam murchas com o rigor do fim de novembro. Os caules secos assobiavam ao redor de seus pés enquanto Orion caminhava por ali e balançavam marrons atrás dele pelas trilhas mal cuidadas. Mas diante dele floresceram, em toda sua glória e beleza, grandes rosas voluptuosas, lindas com o verão. Entre o mês de novembro que ela estava conduzindo diante de si e aquela antiga estação de rosas que ela trouxe de volta para seu jardim, Lyrazel e Orion se encontraram. Por um instante, o jardim murcho esteve marrom atrás dele, depois tudo brilhou e floresceu, e o alegre canto selvagem dos pássaros acima de 100 pérgolas acolheu de volta as velhas rosas. E Orion estava de volta à beleza e ao brilho dos dias cujas sombras indistintas e preciosas sua memória acalentava, como são os maiores de todos os tesouros do homem, mas o tesouro em que eles se encontram está trancado, e não temos a chave. E assim Elfland se derramou sobre Er. Apenas o lar sagrado do Frei e o jardim que o rodeava ainda permaneciam na nossa terra, uma pequena ilha toda cercada de maravilhas, como um pico de montanha todo rochoso, sozinho no ar, quando uma bruma se forma no crepúsculo dos vales das montanhas e deixa apenas um pináculo sombrio para contemplar as estrelas. Pois o som do seu sino repeliu a runa e o crepúsculo por uma pequena distância ao redor. Ali ele viveu feliz, satisfeito, não exatamente sozinho, entre seus objetos sagrados, pois alguns que tinham sido separados por aquela maré mágica viveram na ilha sagrada e o serviram ali. E ele viveu além da idade dos homens comuns, mas não até os anos da magia. Ninguém jamais cruzou a fronteira, exceto uma pessoa, a bruxa Ziru-Onderel, que, de sua colina que ficava na fronteira terrena, ia de vassoura nas noites estreladas visitar sua senhora mais uma vez, onde viveu sem envelhecer com os anos, com Alveric e Orion. E assim ela vai às vezes, no meio da noite, em sua vassoura, sem ser vista por ninguém nos campos terrenos, a menos que você note uma estrela após outra piscar por um instante enquanto ela passa por elas, e senta-se ao lado das portas de cabanas e conta histórias estranhas a quem queira ter notícias das maravilhas de Elfland. Que eu possa ouvi-la outra vez. E, tendo usado a última de suas runas capazes de perturbar o mundo e com sua filha feliz mais uma vez, o rei dos elfos em seu tremendo trono respirou e atraiu a calma sobre a qual Elfland se deleita. E todos os seus reinos sonharam naquele repouso eterno, que as poças verde-escuras no verão mal conseguem supor. E Er também sonhou com todo o resto de Elfland, e assim se retirou de todas as lembranças dos homens. Os 12 que faziam parte do parlamento de Er olharam pela janela daquela sala interna, onde traçavam seus planos na forja de Narui, contemplando terras familiares, perceberam que não eram mais os campos que conhecemos. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.